Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Meu nome é Marcelo Corrêa e aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares realizamos esta série com o intuito de trazer temas mais atuais, temas que evidentemente em aula são difíceis de serem discutidos, abordados, e através do blog, através dessas filmagens, tudo aí se torna mais fácil, ok? Como sempre, os nossos programas estão vinculados a textos que estão disponíveis no nosso blog. Vocês têm o endereço aí, correa.blog.lemonde.fr, ok? No dia 30/4, eu deixei um texto para vocês com o título "Para aqueles que acham que a crise na Europa é exagero de minha parte". Bom, vocês podem dar uma olhada nos últimos anos, né? Tem vários textos relacionados à crise, às consequências da crise americana no continente europeu. Bom, existem alguns países onde a situação é mais dramática, né, de forma bem pejorativa, são eles chamados de PIGs, né, Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, né, a sigla aí em inglês. Muitas vezes, PIGs com 2 Is, um referente à Irlanda, outro à Itália. Bem, esse texto trata especificamente da Grécia. É uma entrevista com um professor da rede pública, onde ele coloca exemplos assim bem gritantes de como anda hoje, né, como a situação hoje está terrível por aqueles lados. Inimaginável para uma Europa, né, que há pouco tempo era tida como exemplo de integração, né, nacional, no caso União Europeia, e até a integração econômica, o euro. Muitos chegavam até a dizer que o euro tinha condições de substituir o dólar. Bom, num pequeno trecho que eu selecionei, o diretor da escola diz assim, de uma escola primária, né, Leônidas, ele diz que está vendo o que ele pensava que fosse impossível acontecer na Grécia. Crianças, né, nas palavras dele, crianças procurando comida nas latas de lixo, jovens necessitados pedindo sobras de comida aos colegas, e um menino de 11 anos com o corpo crispado pela fome. Bom, a situação está muito mais grave do que pensamos, e se alguém, porventura, de repente visitou a Europa, visitou a própria Grécia recentemente, pode estar achando exagero, inclusive deixei isso no título, mas não é, a situação está mesmo muito delicada, é o pior momento aí no pós-guerra. E quanto a quem, né, porventura tenha passado pela Grécia ou pela Espanha, esses que eu me referi, só um cuidado. Nós temos que deixar bem claro que existe uma diferença entre os espaços turísticos e a vida real, né? A vida cotidiana, a vida de quem de fato pertence a essa realidade. Né? Vamos tentar aí fazer um paralelo, é como você visitar para o Nordeste, né? Visitar o Nordeste brasileiro e voltar encantado, achando que a vida no Nordeste é a vida nos resorts. Tá? Achar que Salvador é o que se passa no Pelourinho. Né? Aquilo é algo praticamente artificial, é algo que existe para atender ao turista, não atende aos moradores em si. Bom, voltando aí à situação grega, dramática situação grega. O que estamos vendo na Grécia, na Espanha, nesses demais países? A crise afetou diretamente a economia, né, com redução de investimentos, redução do fluxo turístico, que é algo importantíssimo para ele. Também países da própria União Europeia, que nos últimos anos estavam tanto investindo quanto emprestando para esses países, agora decidiram, em função da crise, cortar os investimentos e, ao mesmo tempo, deixaram de renegociar as dívidas, porque eles, sobretudo os mediterrâneos, eles vinham pagando uma dívida com novas dívidas, vinham rolando a dívida, ou como a gente costuma dizer aqui, empurrando com a barriga, tá? Tava dando certo, tá? Bom, chega uma hora que você tem que pagar, né? É como querer viver no cartão de crédito, uma fábula.
Né? Chega uma hora que você tem que pagar e aí a coisa aperta, sobretudo pagar uma dívida em um momento de crise. Né? É o que está acontecendo com eles. Mas não vamos trabalhar com a crise especificamente hoje. Vamos deixar para um outro momento. Consequências desta crise. Bom, por um lado, algo terrível vem acontecendo, mais uma vez na Europa. Né? Mais uma vez, por quê? Porque foi assim nos anos 30. A crise estimulou a extrema-direita. Vimos o nazismo, vimos o fascismo, vimos onde isso acabou, né? A catástrofe que foi a ascensão da direita nos anos 30. E algo semelhante está acontecendo. Né? A extrema-direita avança em países como Portugal, como Grécia, Espanha. Né? Dois países onde vem chamando muita atenção é Portugal e Grécia. Né? Eu estou disponibilizando aí algumas imagens, né, para que vocês tenham ideia desses representantes da extrema-direita, de como eles se colocam. Né? Alguns chegam até a se colocar como verdadeiros herdeiros de Hitler, né? Estampando suásticas, tatuando suásticas, né? E deixando bem claro que a crise existe em função do imigrante. É o africano, é o árabe, é o turco, é o imigrante, o responsável pela crise europeia. Né? Na França, o slogan de um ex-candidato à presidência, Jean-Marie Le Pen, o slogan era algo assim de arrepiar. Dizia ele, slogan oficial na sua campanha: o imigrante está na origem de todos os nossos problemas. Slogan oficial, slogan utilizado em outdoors por toda a França. Tá? E hoje a gente vê isso acontecendo também em lugares onde o estrangeiro sempre teve uma aceitação maior, como Portugal e Grécia. Tá? Parece que eles não conseguem lembrar, né, de que no passado tantos europeus migraram em busca de uma vida melhor, migraram para a Austrália, migraram para os Estados Unidos, para o México, para a América do Sul, né? Aqui no Brasil, é evidente. Né? Quantos portugueses, italianos não vieram para cá, construíram suas vidas numa realidade completamente diferente, próspera, pacífica. Hoje são, né, claro, é parte do povo brasileiro. Né? Muitos fazem parte da elite brasileira. Então, a Itália, que há pouco tempo dispersou tanta gente, famílias e famílias deixaram a Itália, deixaram Portugal, Espanha, etc., como franceses que foram para o Canadá, que foram para diferentes cantos do mundo, agora não enxergam que o africano, o que o asiático em geral vem buscar é uma vida melhor na Europa. Né? E num momento de crise querem o quê? Querem expulsar, como se expulsando o imigrante eles teriam seus empregos de volta, eles teriam o fluxo turístico de volta, os investimentos de volta, que é isso de fato que explica a crise. Né? Se tem alguém que de modo algum está relacionado com a crise, é o imigrante. Tá? Mas nós estamos vendo que está acontecendo uma coisa interessante hoje na Europa, triste, mas muito interessante. Jovens europeus, né, inclusive utilizando o rótulo até de indignados, tá, um movimento que nasceu na Espanha e que já se espalha por praticamente toda a Europa, jovens indignados com o quê? Com a crise, com o corte dos investimentos, dos programas sociais e o mais importante para esses jovens, tá, eles estão percebendo que a crise simplesmente jogou o diploma deles no lixo. Como assim? Se coloca no lugar de um jovem recém-formado, né, em uma universidade europeia nesse momento onde o desemprego já se aproxima de 30%. Geral, entre os jovens já está na casa dos 50%. O que provavelmente vai acontecer? Você, jovem, recém-formado, não vai conseguir se encaixar no mercado de trabalho. Você não tem experiência, o mercado de trabalho não está contratando, muito pelo contrário, está cortando vagas. Tá? O que deve acontecer, alguns acham que a crise não passa em menos de 5 anos, já falam até em 10. O que deve acontecer é que esse jovem vai permanecer sem desempenhar a função para a qual estudou.
certo? Bom, passada a crise, imaginando que ela vai passar em 5 anos, na melhor hipótese, o que vai acontecer? Esse jovem não vai conseguir se colocar no mercado de trabalho, pois ele nunca exerceu a profissão. O mercado de trabalho, então, vai querer quem já tem experiência ou um novo recém-formado, não aquele que se formou e permaneceu 4, 5 anos ou até mais, desempenhando, né, uma função muito diferente daquela que ele espera um dia exercer. Hoje, o jovem europeu tem consciência disso, que a crise tende a jogar o diploma deles no lixo. Tá? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão migrando, né? Eles estão emigrando, eles estão deixando o continente europeu. Sobretudo o Mediterrâneo, né, a região mediterrânea, que já é uma região bem envelhecida, a população já tem uma média etária bem alta. Hoje você tem muitos jovens deixando estes países. Né? Portugal, que é um país extremamente velho, né? Isso está acontecendo lá. A Espanha, a Itália, a Grécia. Há um grande fluxo de jovens qualificados deixando o continente europeu. Tá? Se nós fizermos um paralelo com o que aconteceu há 100 anos, é bem diferente. Há 100 anos, famílias inteiras deixavam a Europa e migravam, por exemplo, para o Brasil. Não é? No final do século XIX, começo do século XX, né? Alguns para a lavoura do café, outros já direto para áreas urbanas, mas o maior número foi para a lavoura do café, evidente. Agora, uma família inteira em busca de uma vida melhor no Brasil. Hoje, jovens qualificados, migrando, quer dizer, deixando o continente, tentando salvar os seus diplomas. Agora, para uma recuperação, vamos pensar numa futura recuperação, sem esses jovens, vai ser ainda mais difícil para o continente europeu. Isso é certo. Tá? Vamos tentar fazer mais um paralelo para encerrar esse assunto. Nos anos 50, nos anos 60, até os anos 70, havia um grande fluxo de nordestinos em direção ao sudeste. Né? Quem deixava o Nordeste? Famílias que fugiam da seca, fugiam da falta de perspectiva e migravam para o Sudeste, São Paulo em especial, né? Criou-se até a cultura de migrar para São Paulo, né? Em busca de uma vida melhor. Né? O conhecido retirante. Uma família inteira, né? Levando muitas vezes meses pelas estradas para poder chegar em São Paulo. O sonho de se construir uma vida em São Paulo. Hoje, o que está acontecendo? A migração de retorno, isto é, algumas famílias estão voltando para o Nordeste, né? Em um outro momento a gente pode também trabalhar com esse tema, mas tentando agora o paralelo com a Europa. Hoje tem muito jovem deixando o Nordeste. Por quê? Porque as coisas melhoraram, isso vale para todo o Brasil, né? Mas o que nos interessa agora é reconhecer que no Nordeste as coisas melhoraram. Alguns jovens cujos pais, avós não puderam estudar, hoje podem estudar. Esses jovens no Nordeste, qualificados profissionalmente, sabendo da carência de mão de obra qualificada no Sudeste, em especial aqui em São Paulo, estão migrando. Então hoje, jovens qualificados deixam o Nordeste em busca de uma melhor qualificação profissional no Sudeste. Né? Então existe um certo paralelo com a realidade europeia. Sugiro que pensem nisso, de repente podem fazer até uma dissertação, sobretudo aqueles que pensam em vestibulares como o GV, INSPER, né? Mas mesmo os grandes nossos aí, Unicamp, FUVEST, pensem numa dissertação, acho que é um tema, discutam com o professor de redação, né? Um paralelo entre a realidade europeia e a realidade brasileira. Tá? Eu acho que é um tema interessante para a gente, ok? Então, é isso. Fique à vontade para enviar seus comentários via blog, via e-mail, todas as nossas ferramentas e até um próximo encontro. Tchau, tchau.